Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Introdução ao MATLAB para engenheiros e cientistas. Na aula de hoje estudaremos as operações matemáticas para matrizes. Para exemplificar as operações, me permitam a criação de 5 matrizes. A primeira matriz, a matriz A, vou colocar em caixa alta. A primeira matriz, a matriz A, ela vai ser uma matriz quadrada de ordem 2. Então, vou colocar aleatoriamente os elementos na primeira linha 1, 2, na segunda linha 3, 4. Vou criar uma segunda matriz, AB, também quadrada, mas de ordem 3. Então, 1, 2, 3, encerrei a primeira linha, 4, 5, 6, encerrei a segunda linha, 7, 8, 9, encerrei a terceira e última linha. A matriz C, também diferente das duas primeiras, ela vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, aleatoriamente, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. A quarta matriz, D, também vai ser diferente das 3 primeiras. Eu vou construí-la com 3 linhas e 2 colunas. Então, 4, 5, encerrei a primeira linha, 6, 7, encerrei a segunda linha, 8, 9, encerrei a terceira linha. Então, matriz D gerada. A última matriz, ela vai ser, eu vou colocar ela idêntica à primeira em relação à sua ordem, e então ela vai ser quadrada de ordem 2. Vou colocar aqui então os elementos 4, 5, 6, 7, para exemplificar. Pronto. Me permitam agora a limpeza da Command Window e vamos começar o estudo das operações. Pessoal, acredito que todos vocês já devem estar esperando, obviamente, que o MATLAB não desrespeite nenhuma forma de trabalhar das operações matemáticas para matrizes. Óbvio que não faria sentido o MATLAB ir contra como são realizadas as operações matemáticas para matrizes. Então, me permitam começar exemplificando a soma da matriz A, por exemplo, com a matriz B. Isso é permitido? Obviamente que não, porque as matrizes possuem dimensões diferentes. Então, eu não posso somar ou subtrair matrizes de dimensões diferentes. Se eu quisesse criar, por exemplo, uma matriz S, recebendo a soma dessas duas, obviamente isso tem que ser impossível. Então, o MATLAB alerta para a gente aí a natureza do erro, dadas as dimensões das matrizes serem diferentes. Então, mas eu criei justamente a matriz A com a mesma dimensão da matriz E, as mesmas dimensões, para poder exemplificar tanto a soma quanto a subtração. Ambas as matrizes são quadradas de ordem 2, então vai ser perfeitamente possível tanto a soma quanto a subtração. Lembrando que, no caso da soma, vou abrir aqui a nossa matriz A, e na sequência também abrir a matriz E. Lembrem que no caso da soma, eu vou estar somando os elementos de mesma posição entre as matrizes A e E nesse exemplo. Então, por exemplo, nosso elemento A11 é 1, o nosso elemento E11 é 4, então a soma deu 5. A soma do elemento, por exemplo, A22 é 4, o nosso E22 é 7, a soma, portanto, deu 11. Então, o mesmo raciocínio prossegue para os demais valores e as demais posições. Caso eu tivesse realizado então uma subtração, o raciocínio seria exatamente o mesmo, eu estaria subtraindo os elementos de mesma posição entre as matrizes A e E. Então vejam aí que a nossa subtração gerou aí o resultado 3 negativo, menos 3 para todas as posições de S, como consequência exatamente dos elementos correspondentes de A e E terem sido subtraídos. Então, 3, por exemplo, foi subtraído de 6, portanto, deu o nosso valor menos 3. Então, pessoal, vejam quanto é simples trabalhar com soma e subtração de matrizes. Só devem lembrar que as operações necessariamente têm que ser realizadas entre matrizes de mesma dimensões e as operações vão acontecer ali para os elementos correspondentes, ou seja, os elementos que estão na mesma posição. Agora, vamos trabalhar a multiplicação. A multiplicação, vocês devem lembrar,
como ela acontece, eu vou estar precisando tanto, a multiplicação envolve tantas operações de multiplicação quanto soma de elementos que estão na linha da primeira matriz com a coluna da segunda matriz, seguindo o seguinte raciocínio. Eu vou fechar aqui a nossa matriz E e a nossa matriz A, vou abrir a matriz B e a matriz D para exemplificar. Então, eu vou criar aqui uma matriz P que recebe o produto de B com a nossa matriz D. Então, o que vai estar acontecendo agora? Esse produto vai ser gerado obedecendo o seguinte raciocínio. Na matriz B, eu vou fazer os elementos 1, 2 e 3, que são da primeira linha da nossa matriz B, serem multiplicados pelos elementos da primeira coluna de D, e cada um dos produtos vão ser adicionados na sequência. Então, por exemplo, eu vou ter aqui 1 sendo multiplicado ao 4, que dá 4. Na sequência, eu vou multiplicar 2 por 6, obviamente 12. Então, até aqui eu tenho 4 mais 12, 16. E para finalizar, eu vou ter 3 vezes 8, 24. E no final, o nosso resultado para a primeira posição, então, dá 40, que foi exatamente a soma do 16 com o 24. Então, pessoal, os demais elementos são gerados com o mesmo raciocínio. Já é perceptível, então, que a nossa matriz B ela pode ser multiplicada pela matriz D, já que o número de linhas da nossa, o número de colunas da nossa matriz B é igual ao número de linhas da nossa matriz D. E aí, como consequência, a nossa matriz P tem, então, o mesmo número de linhas da matriz B e o mesmo número de colunas da nossa matriz D. Prosseguindo, encerrado aqui as operações de soma e subtração, só vou reiterar então, me permitam a limpeza da Command Window, eu não conseguiria, por exemplo, gerar uma matriz Q que fosse, por exemplo, o produto de B com a nossa matriz C, por exemplo, já que a nossa matriz C não tem a quantidade de linhas necessárias para esse produto acontecer. Então, vejam só, eu tive um erro aí dadas as dimensões serem incompatíveis, certo, pessoal? Muito cuidado com a operação de divisão, que é a nossa quarta operação. Haja visto que a operação de divisão ela vai acontecer da seguinte forma. Vou criar uma matriz T, e a nossa matriz T, eu vou estar dividindo a matriz A pela matriz E. E essa divisão ela é possível de acontecer porque o que na verdade eu vou estar fazendo, eu vou reiterar aqui criando uma nova matriz, pegando a nossa matriz A e multiplicando pela inversa da nossa matriz E. Então, sempre que trabalharmos com divisão, temos que ter muito cuidado de que essa nossa matriz localizada no denominador, ela obviamente ela tem que ser invertível. Caso não seja invertível, a gente não vai estar conseguindo aí, então reproduzir a divisão requerida, né? Então o A foi possível de dividir pelo E exatamente por conta dessa possibilidade do E ser invertível. Então muito cuidado quando vocês trabalharem com divisões de matrizes. Na sequência, já foi mencionado como acontecem as operações de soma, subtração, multiplicação e a divisão com a sua certa limitação. E agora que a quinta e última operação a ser discutida é a operação de potenciação. Eu vou criar uma matriz P que recebe, na verdade P eu já utilizei aqui, então vou criar com um novo nome. Vou criar uma matriz R, e a nossa matriz R ela recebe a potenciação de A ao quadrado. Então, esse nosso A ao quadrado, o que a gente vai estar fazendo, na verdade, é multiplicando a nossa matriz A pela própria matriz A. Então, o resultado que a gente obtém, como consequência, é o 7, o 10, o 15 e o 22 como elementos da matriz R. Lembrando aí que, como já foi mencionado, a
a multiplicação, vocês já viram aí como funciona a regra para estar gerando esses elementos da nossa matriz R. Então, mas cabe se ressaltar que existe também uma segunda forma de estar realizando todas essas 4 últimas operações mencionadas. Na verdade, perdão, as últimas 3 operações mencionadas. Tanto a multiplicação, quanto a divisão, quanto a potenciação. Que é realizar essas operações precedendo cada uma delas pelo operador antecipado pelo ponto. E o que acontece quando a gente antecede o operador de um ponto é que, na verdade, as operações passam a ser realizadas elemento a elemento. Então, para exemplificar como acontece, como é o caso, por exemplo, da potenciação precedida de um ponto, me permitam só reiterar que a nossa matriz, vou criar uma matriz W e ela vai ser igual a R, haja visto que fazer A elevado ao quadrado é exatamente a mesma coisa de fazer A vezes A. Então, vejam que as matrizes são idênticas. Mas já aproveitando a deixa, vou criar uma matriz Q que recebe a matriz A elevada ao quadrado, mas esse operador agora, precedido do ponto, vai nos retornar um resultado diferente tanto da matriz R quanto da matriz W. Porque dessa forma eu vou estar fazendo cada um dos elementos da nossa matriz A serem elevados ao quadrado. Então eu vou encerrar aqui a visualização dessas 3 matrizes. Vou abrir novamente a matriz A. Vou pedir a execução então do comando. Vejam que o 1 foi elevado ao quadrado, foi 1. O 2 ao quadrado, 4. O 4 ao quadrado, 16. E aí o 3, obviamente, ao quadrado foi 9. Então percebam a diferença de realizar a operação de potenciação e a operação de potenciação agora precedida por um ponto. Então, vou reproduzir o mesmo efeito agora para as operações de multiplicação e divisão. Vou criar uma matriz J, e a matriz J vai ser a nossa matriz B vezes, na verdade, a matriz A vezes a matriz E, precedendo novamente a nossa operação com o ponto. Dessa forma agora, a nossa matriz J, ela é consequência do produto dos elementos correspondentes da matriz A com a matriz E. Então, os elementos de mesma posição são multiplicados e aí foram gerados aí os elementos da nossa matriz J. Então, 4, por exemplo, vezes o 7 deu 28. E aí, para finalizar as demonstrações em relação a operações precedidas de ponto, vamos trabalhar também a divisão e, da mesma forma, aconteceu a divisão. Os elementos correspondentes, ou seja, o 1 dividido por 4 deu 0,25, da mesma forma que o nosso A22, que é 4, dividido por o E22, que é 7, deu 0,5714. Então, vejam aí a diferença que existem entre as operações precedidas por ponto e não precedidas por ponto. Então, sobre as operações matemáticas, só vou acrescentar mais 2 opções que são possíveis para matrizes. Uma delas, na verdade, até foi comentada em aulas anteriores, que é a transposição de matrizes. E, na verdade, quando eu comentei sobre o elemento de transposição, acredito que deve ter sido na aula de vetores. Então, também, obviamente, é possível fazer transposição de matrizes. E a transposição, eu vou criar aqui uma matriz Y, que vai receber a transposição, por exemplo, da nossa matriz B. O elemento de transposição pode ser dado tanto por uma aspa simples, quanto pela função transpose. Vou demonstrar ambos os casos. Então, vou abrir aqui a nossa matriz B. Lembrando, o que a transposição faz é pegar os elementos da linha e fazer eles tornarem os elementos da coluna. Então, a primeira linha de B se tornou a primeira coluna de Y, a segunda linha de B se tornou a segunda coluna de Y e a terceira linha de B se tornou a terceira coluna de Y. Eu poderia ter também gerado a mesma matriz Y com a função transpose. Transpose. Faltou a transpose.
e aí passando como argumento a nossa matriz B. Então, da mesma forma, com essa função eu vou estar criando aí o mesmo resultado utilizando apenas o elemento de transposição. Então, é mesmo retorno, tanto fazer a transposição com esse elemento, a aspa simples, ou fazer com a função transpose. E para finalizar nossa aula de hoje, a última opção de operações que eu vou estar demonstrando nessa aula para matrizes é que a gente pode estar criando matrizes a partir dos elementos de outras matrizes, alterando a ordem, caso isso seja interessante em alguma aplicação. Então, eu posso criar uma matriz com os mesmos elementos de uma segunda matriz, mudando a ordem dessa segunda matriz, que vai servir como argumento para a nossa função de reordenação. Essa função é a função reshape, na verdade, reshape. E a função reshape, ela recebe 3 argumentos. Eu vou estar demonstrando ela, criando uma matriz V, e eu vou passar a matriz C como argumento, ou seja, da matriz C eu vou estar tirando os elementos dela para criar a nossa matriz V, mas percebam que a matriz C ela possui 2 linhas e 3 colunas. O que eu vou fazer é criar a nossa matriz V com 3 linhas e 2 colunas. Percebam que o primeiro argumento repassado a reshape é a matriz que vai ceder seus elementos. O segundo, rigorosamente, tem que ser a nossa quantidade de linhas da matriz V, e o terceiro e último argumento é a quantidade de colunas da nossa matriz V. Então, a confirmação do nosso comando gerou aí, então, está demonstrando para a gente então a matriz gerada. Agora, muito cuidado quando se trabalhar com a reshape e pedir alguma coisa impossível de o MATLAB fazer. Por exemplo, eu jamais poderia criar a matriz V solicitando que os elementos de C fossem cedidos para reshape e a nossa matriz V tivesse 4 colunas perdão, 4 linhas e 2 colunas. Haja visto que a matriz C não tem a quantidade de elementos necessários para gerar essas 4 linhas e 2 colunas. Então, acaba aí que o retorno que o MATLAB expressa para essa possibilidade é exatamente o alerta aí sobre a quantidade de elementos. Então, sempre tomar cuidado, pessoal, com a quantidade de linhas e colunas solicitadas, de acordo aí com a quantidade de elementos que estão disponíveis na matriz que você vai utilizar como argumento da reshape. Então, pessoal, é isso. Essa era a nossa videoaula de hoje. Encontro vocês na próxima videoaula. Até mais. Grande abraço.